na hierarquia militar, os grupos passaram a criar categorias de membros, né? Se nós lembrarmos aqui da resenha do Capoeira Pequeno Manual do Jogador, mestre Nestor Capoeira fala dessa fase da capoeira influenciada pela ditadura militar, onde os capoeiristas, para se firmar como uma arte responsável, uma arte respeitável, usava cabelos curtos, faziam atividade de ginástica dentro das academias no estilo militar. Então aqui o Jean Pangolin retoma aqui isso na parte estrutural dos grupos. Então, como na hierarquia militar, os grupos passaram a criar categorias hierarquizadas, né? Onde reinava ali a escala hierárquica dos alunos, né? E aí vem toda aquela divisão. O autor faz aqui uma alegoria da divisão dos membros dos grupos entre as suas funcionalidades. Então nós temos ali a categoria de alunos, a categoria de monitores, instrutores e etc., professores, contramestres, toda essa divisão hierárquica que deve ser seguida dentro dos grupos. Os alunos têm uma capacidade para dar aula, tem que ter capacidade para dar aula, para alcançar os graus hierárquicos maiores dentro da capoeira, que seria ali os graus de professor, de contramestre e mestre. Os alunos têm que desenvolver essa capacidade para dar aula, independente da sua aptidão, né? Todos nós sabemos que nem todos nós nascemos para dar aula, né? Muitos não gostam de lecionar, mas dentro da capoeira, desses determinados grupos, ou você aprende a dar aula, ou você vai buscar um lugar para dar aula, vai buscar um espaço para dar aula, ou você vai ficar parado, estagnado naquela graduação. Os alunos que têm facilidades técnicas, acrobáticas e performáticas são aqueles alunos que têm um espaço reservado dentro dos grupos. Digamos assim, esses são os cartões de visitas do grupo, são aqueles que fazem aqueles movimentos mirabolantes, aqueles que chamam, a função deles é chamar outros alunos para se matricularem, né? São aqueles chamaris. E ele classifica aqui também aqueles que não têm essas habilidades, né? Não têm habilidade para dar aula, ele não tem habilidade acrobática, mas são úteis porque pagam as mensalidades e ajudam a sustentar os seus grupos. Vamos ver então o que ele nos diz na página 18, parágrafo 1º. Eu gosto de indicar aqui nos vídeos a página e o parágrafo porque a intenção aqui é que eu desperte em você o interesse de comprar o livro, e quando você comprar o livro você vai ter aqui a indicação correta da página e onde eu estou lendo, para você, se quiser depois fazer um estudo mais aprofundado da obra, que a intenção aqui sempre é essa, é instigar vocês a buscar e a comprar a obra, certo? Por isso que eu trago aqui apenas pequenos fragmentos da obra. Para essa estrutura citada acima, essa da hierarquização, cabia aos projetos sociais a função formativa em larga escala, daqueles que, por uma vivência com mais oportunidades motoras pela vida nas favelas, com vielas, cercas, muros e outros desafios corporais, seriam privilegiados por habilidades compatíveis com o desenvolvimento técnico na capoeira. Olha um detalhe. Função formativa em larga escala. Formar o máximo possível. Quando desse a expansão dos projetos sociais na década de 90, quando surgiu essas possibilidades de inserção nas ONGs, os grupos passaram a formar professores em larga escala, capacitar os professores em larga escala para que pudessem aproveitar esses espaços de aplicação da capoeira e, com isso, angariar recursos para o seu grupo. É importante lembrar também, pela ausência, na realidade desses indivíduos, de uma escolarização adequada, condições de moradia e alimentação, os mesmos seriam facilmente conduzidos pelas ordens do mestre, que canalizavam as habilidades técnicas e a revolta social de crianças e jovens para o enfrentamento contra outros grupos na concorrência pelo mercado. Então ele está falando aqui que o mestre, além de capacitar esses alunos para que eles desempenhassem as funções de professor naqueles determinados espaços, também incutia nos alunos
aquela condição aguerrida de defender a bandeira do seu grupo, tipo para demarcar o espaço ali para evitar que novos concorrentes chegassem.